vamos estudar hoje, continuar estudando o livro Simplesmente Crente. Esse estudo é baseado no capítulo 6 do livro. Só abrir aqui já as minhas anotações. Praticar o que pregamos, não temos mais superapóstolos. Já vou começar aqui com a primeira citação, porque tem a ver com o que a gente viu semana passada com o nosso irmão Vitor. E aí a gente vai entender esse tema. A ambição deflagra a guerra de todos contra todos, onde cada um se torna seu próprio pequeno imperador. Deixados sem limites, chegamos ao lugar em que não podemos nos submeter a nada ou ninguém. Irmãos, praticar o que pregamos, nós vamos entender aqui, e tem muito a ver com o que a gente viu com a devocional. Incrível como temos sempre a ligação da devocional com o estudo. É o Senhor, a sua providência. O que a gente vê é que a ligação é que o reino do Senhor está pronto. E a gente viu que, falando não andeis ansiosos, e a chamada para a guerra, porque a guerra já está vencida. A guerra já está vencida e que nós temos o privilégio de guerrearmos sabendo que somos mais que vencedores. Isso é bom a gente lembrar. Isso é muito importante a gente lembrar, para que a gente possa praticar o que a gente prega. E a gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Paulo e os super apóstolos. Não é de surpreender quando evangelistas da prosperidade caem em escândalos de diversas espécies, ou quando apóstolos da autoestima passam a se avaliar um pouco além da conta. A verdadeira tragédia é a extensão a que a ambição e até mesmo a avareza são tolerados, mesmo sob capa de expressões piedosas, nos círculos mais tradicionais. A crítica aqui do autor não se estende só aos evangelistas da prosperidade. Ele traz um alerta para nós, porque nós nos escondemos sob capas piedosas. Isso é muito importante para a gente entender que, como Paulo fala, cuidado para que não caia, que a gente precisa vigiar. E é interessantíssimo ver como Paulo ele critica constantemente esses falsos apóstolos, esses falsos mestres. O que a gente vê no Novo Testamento é denúncia sobre denúncias, não só de Paulo, mas de Judas, de Tiago, de Pedro, denunciando falsos mestres, João, denunciando falsos mestres, de que, de fato, nós precisamos estar atentos, como eles têm trazido o evangelho falso com minúcias, incluindo coisas para que nós achemos, percamos a simplicidade do evangelho. E aí a gente volta para o tema do livro e a conexão com o que a gente faz aqui. Simplesmente crente. Então, a importância da gente ver que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e que Paulo, lá em Romanos 8, vai falar que nós somos colocados como ovelhas para o matadouro, no mesmo texto. Vamos abrir aí, só para a gente poder lembrar. Romanos 8.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matador. E aí a gente vai meditar nessas duas passagens bíblicas. Vou pedir ao nosso irmão Felipe que abra em Lucas 22. De 24 a 27. Pode ler. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reinos dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. Maior entre vós seja como menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Amém. Obrigado. É inevitável e é importantíssimo lembrarmos do que Cristo fez. Filipenses 2 lembra isso como maestria, a palavra de Deus que salta nas nossas mentes, que Ele se encarnou e Ele se esvaziou, se humilhou como servo para que nós tivéssemos vida. Isso é serviço. E o líder deve ser o primeiro a servir. Esses superapóstolos, nós vemos isso escancaradamente. E Paulo mostra que nos tempos dele não era diferente. A diferença era a ostentação que era limitada. Não haviam jatinhos. Não havia internet quanto à ostentação, à velocidade da informação, com que a gente vê as coisas acontecendo. Mas o homem é o mesmo. E a gente vê Jesus fazendo o que ele fez em João 13, lavando os pés dos apóstolos, não só lavando, mas fazendo questão de lavar de todos. Quando Pedro diz que, não, Senhor, você não vai lavar os pés. Não, isso é um serviço, esse é o meu serviço como mestre. Ou seja, o serviço como mestre dele era lavar os pés. E muito mais, morrer na cruz. O serviço de morrer na cruz por nós, não deixando assim de ser Deus. Então, isso é serviço. Isso que a gente vê, de fato, os evangelistas, os ditos evangelistas, os ditos apóstolos fazendo, não é coerente com a palavra de Cristo. E agora 2 Coríntios 4. Vou pedir ao nosso irmão Gabriel que leia, por favor. 2 Coríntios 4, versículo 5. A nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Por amor de Jesus. Amém. Continuidade, ele faz uma situação aqui muito interessante. O apóstolo aos gentios sabia que não seria imitado por seu carisma pessoal ou suas qualidades de liderança ou estratégias criativas. Na verdade, os superapóstolos naturalmente talentosos e que promoviam a si mesmos ganhavam marcas altas naquele exame. Aqui ficou em digitação aqui. A gente tem algumas citações e a mais clara em 2 Coríntios. 1 Coríntios 11, 1. Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu vou pedir ao nosso irmão Vinícius que leia 2 Coríntios 11.
Isso. E depois 12 e 13. Se na verdade ouvindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses boamente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. 12 e 13. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Claríssimo, né, irmãos? Interessante como o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele fala claramente para a gente aqui no versículo 6: sou falto no falar. Isso aqui é Paulo falando. Quem não conhece Paulo? Quantos livros Paulo escreveu no Novo Testamento? E ele diz que é falto no falar. Isso é atraente, irmão? Agora, quando você tem um super apóstolo como orador, isso é atraente. Isso é atraente. Paulo está denunciando isso aqui no primeiro século. Ou seja, nada novo. E aí, de novo, a gente lê a citação aqui: o apóstolo aos gentios sabia que não seria imitado por seu carisma pessoal, por suas qualidades de liderança ou estratégias criativas. Na verdade, os superapóstolos, naturalmente talentosos e que promoviam a si mesmos, ganhavam marcas altas naquele exame. Uma coisa legal para a gente pensar é que as pessoas tinham um dom de oratório e usavam para o mal. Como é bom a gente ouvir a palavra de Deus e sermos bem expostos à palavra, por bons mestres, pessoas que conseguem passar a palavra com clareza, tal que a gente consegue olhar para o texto de uma forma que a gente não conseguia lendo e relendo. Isso é maravilhoso, é o Espírito Santo agindo. Mas esses ditos mestres, ditos apóstolos, estavam usando esses dons para pregar a mentira, para pregar a si mesmos. E a gente vê claramente que isso era atraente. Isso era muito atraente. Idolatrando nossos líderes. Jesus não estabeleceu um movimento, uma tribo ou uma escola, mas a igreja. Quer nossa ambição divisionista seja determinada por ministros, estudiosos ou movimentos extraordinários, ele estará completamente fora do passo do padrão de sãs palavras, mantido com humildade e guardado como um bom depósito, o qual todos abraçamos, porque é ensinado explicitamente pelos profetas e apóstolos embaixadores de Jesus Cristo. Irmãos, a gente vê, eu vou pedir ao nosso irmão Marcos que abra em Hebreus 13:7 e nossa irmã Geimara que abra 1 Coríntios 3. Lembrai-vos dos vossos dias, nos quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui, o foco não são os mestres, não são os pastores. O foco é a palavra de Deus. Aí a gente, vou adiantar que depois a gente vai voltar em 1 Coríntios, a gente vai lembrar da pergunta 129 do nosso catecismo quanto ao quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento, irmãos? Isso.
Isso aí. Que se exige dos superiores para com os inferiores. Então, lembrando que o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, tem uma extensão a todos revestidos de liderança, os mais velhos e com dons superiores, que o catecismo vai tratar. É interessante que o catecismo dedica 10 perguntas a esse mandamento. Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebe de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que, por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus. Honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. É interessante como uma pergunta do catecismo dá um estudo completo, e a gente vê a extensão e a gente poderia meditar aqui em cada parte, mas a gente vai pensar aqui nos superiores apenas como os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos. A gente entende que nós precisamos labutar para que os nossos mestres, eles devem prover a nós o que é necessário para a alma e para o corpo. Ou seja, quando não há isso, esses mestres estão em pecado. Esses mestres estão em pecado, a verdade é essa. Falta de conhecimento, falta de prover a nós o que é para a alma, principalmente, né? Aqui está falando da alma e do corpo, principalmente do que é para a alma, porque esse é o chamado dos mestres. Aí a gente volta para 1 Coríntios 3, pedir ao nosso irmão Felipe que leia. O Vitor já sei que já está podendo ler. 1 Coríntios 3. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Obrigado, Entendi para a senhora ali. O primeiro texto que a gente leu trata de nós como servos. Precisamos ser submissos aos nossos senhores, né? Seja no nosso trabalho, seja aos nossos pais, aos mais velhos, né? E aos líderes da igreja. O segundo texto vai falar sobre divisão, de como claramente, como que Paulo trata disso com uma clareza enorme, de que uns estavam dizendo que era de Apolo, outros de Paulo, outros de Jesus Cristo. E isso é idolatria. Isso é idolatria. E a idolatria, que é um pecado, a quebra do primeiro mandamento, causa divisão. Jesus ora para que nós sejamos um, como o Pai e o Filho são. E a gente precisa entender que se as pessoas estão olhando para os seus senhores sem a marca de Jesus Cristo, está havendo divisão na igreja. E esse texto de 1 Coríntios é maravilhoso por isso.
os ministros não são reis, mas servos. Eles morrem ou mudam-se para outro lugar, tá errado aqui, e são substituídos por outra pessoa chamada a levar adiante o bastão. Trata-se do ministério, não o ministro. Se eles forem infiéis ao seu chamado, passam por um tribunal privado de colegas pastores e presbíteros. Poderão apelar da sentença no concílio superior, mas finalmente terão de submeter-se à vontade de Deus, expressa por meio de uma igreja. Em outras palavras, a igreja é de Cristo, não nossa. Fazer uma colocação aqui. É muito interessante que a gente está sobre a questão dos líderes, né? As autoridades serem servos uns dos outros. Porque eu e o Douglas, né, antes a gente vê, eu acho que a doutrina e a forma da pessoa, da igreja pensar, né, da denominação pensar, eu acho que conta muito. Porque tem muito, infelizmente, né, algumas denominações parece que inverte essa questão, né, do serviço. Essa responsabilidade. A gente fez parte de uma igreja, né, que hoje não é uma igreja, né, só de uma casa, mas enfim, a gente fez parte de uma igreja onde os líderes, os pastores, eles eram servidos. Parecia justamente isso. O pastor, ele só colava no pedestal e adorar ele. Era uma coisa assim, absurda. E pra gente, como a gente cresceu naquele ambiente, naquele meio, né? Pra gente era comum aquilo, era normal. Tipo, vamos honrar, né? Vamos honrar o pastor, vamos honrar fulano, beltrano, ciclano. Enfim. E os líderes eram sempre assim, né? Todo top, todo mundo você olhava assim, tipo, né? Essa é a segunda princípio. Aí depois a gente conheceu a doutrina reformada, e a gente foi para uma igreja cristã reformada que tinha um pensamento desse, né? Do líder servir os outros. Na época a gente fazia parte do grupo jovem. Uma cena que marcou muito a mim e uma amiga minha que fomos lá visitar foi que o líder dos jovens estava servindo água para os jovens. A gente ficou assim, meu Deus, olha só, o líder está servindo, caramba! Pra gente, foi uma coisa que marcou muito, sabe? Eu fiquei emocionada de lembrar. A gente, meu Deus, eu não acredito, a gente não vivia isso, sabe? Então a gente viu que realmente a forma dos irmãos pensarem influencia totalmente no como você vai exercer e viver o evangelho verdadeiramente, né? Então a gente viu que lá o evangelho não era só pregado, mas era vivido, né? E isso marcou muito nossa história, acho que é relevante isso. É interessantíssimo, porque eu, lendo essa passagem, mostra pra gente como o sistema da igreja é importante, né? Porque aqui ele está falando de um sistema presbiteriano. Ele está falando de um sistema onde o seu pastor, ele deve a concílios superiores satisfação, né? E quando você não tem isso, né, a gente estudou aqui, quando você não tem isso, tem uma dificuldade, né? Os sistemas bispais, a gente vai ver aqui, são perigosos. E a gente vê igrejas sérias, igrejas reformadas, que têm esse modelo. Mas que dificuldade. Porque, como ele coloca aqui, eles são servos, eles morrem, mudam para outro lugar. A gente viveu isso aqui na igreja, né? Os irmãos mais antigos sabem muito bem disso. E a gente sabe de como foi importante a gente proteger para que a gente não fosse uma igreja bispal. Com o nome presbiteriano, mas igreja bispal. Então isso mostra a importância do sistema. É olhar para a Bíblia, a gente vou adiantar aqui o versículo, só porque tem a ver com o que a gente já está falando, e com o que a irmã falou. 1 Timóteo, Timóteo 4, podem abrir para acompanhar.
1 Timóteo 4,14. Paulo falando para Timóteo: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Isso é a Bíblia falando, né? Não é o nosso catecismo, não é a nossa confissão. Isso mostra que tem tudo a ver com o nosso livro que está sendo tratado. Simplesmente crente. Não é diferente do chamado de Paulo, que foi de forma sobrenatural. Paulo estava no caminho de Damasco e veio uma luz sobre ele, ele caiu e o próprio Cristo falou com ele. Isso é sobrenatural ou não? Então, do caminho. É sobrenatural ou não? Eu tentei não falar isso aí. É sobrenatural, né? Agora, Timóteo, discípulo de Paulo, olha como ele foi instituído pastor da igreja. De uma forma simples. Sobre imposição das mãos do presbitério. Que a gente tem visto é justamente o contrário. É uma forma sobrenatural. Quando se perde, como a gente já tem visto aqui, estudo após estudo, quando tudo é sobrenatural, se perde o que é sobrenatural, né? Lembro da citação que o nosso irmão Victor falou. Ele poderia falar melhor agora sobre isso, falando sobre milagre, né? Sobre como a gente precisa estar muito atento como a gente vai usar essa palavra. Porque o milagre é algo sobrenatural. O Senhor nos dá vida e a salvação de Cristo é um milagre. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz que é milagre. Porque senão se perde. Se perde a força da palavra. Mas irmão, Fala. eu Eu não tenho certeza. Não sei se vocês não sabem se ele é presbiteriano. O Michael Orton. ele é pastor presbiteriano? Somente Cristo tem um legado. Agora a gente vai ver justamente sobre isso, sobre nos colocarmos nos nossos lugares. A gente vai ler aqui, que a gente leu já. Timóteo deveria pregar a palavra e administrar os sacramentos às mesmas pessoas que guiava pessoalmente junto com os presbíteros. Paulo jamais estimulou Timóteo a contemplar o seu legado pessoal. Não havia instruções sobre um plano de sucessão. Afinal de contas, ele seria sucedido por aqueles que, como ele, foram treinados, provados e ordenados pelos oficiais de uma igreja em assembleia. E mais provavelmente não seriam selecionados pela mão única de Timóteo. Então, uma continuação daquilo que a gente viu, mas principalmente o tema dessa parte do livro vai mostrar para a gente que a gente precisa lembrar quem é o Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? A gente vai ler 1 Timóteo 4,14, que a gente leu aqui agora, já está aberto aqui, vou reler. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Eu vou pedir ao nosso irmão Felipe que abra em Efésios 4, 7 a 13. E a graça foi concedida a cada um de nós, seguida da proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da altura da plenitude de Cristo. O bispo Gregório do VI século, isso é o próprio Michael Horton falando, ele foi chamado de bispo universal, e ele achou aquilo um xingamento. Não foi exatamente essa palavra que ele usou, mas esse é a força da citação dele, um xingamento. Bispo universal, ele colocou aquilo como um trato de cunho orgulhoso. Só que os seus sucessores se agradaram disso. E aí a gente tem os papas. Né? A gente vai chegar aí, nosso irmão Gustavo vai falar melhor sobre isso aí pra gente. Isso mostra que o orgulho, o pecado do orgulho, tira Cristo do seu trono. Só uma colocação aqui, falar sobre um documentário que a gente viu uma vez. O nome é A História do Cristianismo Como Você Nunca Viu Antes. Não sei se é algum irmão que já viu, já pesquisou no YouTube, mas, gente, é muito bom. Porque, assim, você está falando sobre a questão do bispo, das pessoas se perderem. Na verdade, a minha colocação é como que Deus ele é soberano sobre a história da igreja, né? Porque nesse documentário fala sobre como a igreja surgiu, como surgiu os bispos, os apóstolos, os papas, né? Os bispos não, papa, né? Fala de papa. Mas é muito legal, muito interessante, como que você... É interessante nesse documentário a gente ver como que a igreja, ela sempre esteve assim, sobre a mão soberana de Deus. Porque você vê, a Igreja Católica surgiu, porque antes de tudo era a Igreja Católica. A intuição era, depois que as pessoas foram se perdendo, entendeu? Ao longo da história, você vai vendo como que a Bíblia ela foi construída, como que tudo foi projetado. Você vê como que quando Jesus veio, ele veio numa época propícia, num tempo propício, onde as estradas na época de Roma, né? Estavam favoráveis à pregação do Evangelho, à expansão. Cara, é muito maneiro. Eu vou botar no grupo. A história do cristianismo como você nunca viu antes. É muito legal. É interessante você ver, por mais que a igreja, a igreja hoje, né, a gente vê, ela se perdendo em muitos aspectos, né? Bispo, apóstolo, enfim, várias coisas que a gente vê bizarras, a gente também consegue enxergar a soberania de Deus em tudo isso, né? É muito bom a gente se conforta nisso, né? Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. É interessantíssimo. Eu acho que é um documentário obrigatório para a gente. É muito legal, muito legal. Tudo que a gente está vendo com o nosso irmão Gustavo e ele tratando sobre isso. Irmãos, aí voltando a comentar sobre o sistema da igreja, esse bispo Gregório coloca essa ação e como a irmã colocou, a gente entendeu. Eu lembro que eu fiz essa pergunta para o Gustavo, ele respondeu muito bem para mim, como surgiram os papas, né? E eu acho que esse documentário vai ajudar a gente a responder essas perguntas. Cristo já garantiu a vitória sobre Satanás, a morte e o inferno. Podemos respirar fundo e ser o pequenino rebanho que ele já redimiu, fazendo o que ele nos chamou a fazer. É algo maravilhosamente libertador não achar mais que tenhamos de construir ou preservar no reino. E aqui que eu falei sobre como a devocional do nosso irmão Vinícius, juntamente com Charles Spur, uma dupla aí, ele se conecta com o que a gente está vendo aqui. Nesse contexto aqui, de que Jesus fala, vou pedir ao nosso irmão Josias que leia 2 Coríntios 4:7. Nossa irmã Selma, que abre em Lucas 12:32.
e nosso irmão Vinícius que abre Mateus 16, 18. Segunda Coríntios 4, 7, por favor. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Amém. Amém, irmãos. Esse versículo, a gente entende que nós somos o vaso de barro e a graça do Senhor está sobre nós, né? Como Paulo fala para Timóteo, guarda o bom depósito, é a graça do Senhor, e nós somos esses que carregam a graça, mas somos frágeis, né? Vasos de barro, é a graça do Senhor, e sobre nós entendemos que somos propensos a quebrarmos a qualquer momento como vasos. Lucas 12, 32, por favor, irmã. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Amém. Aqui, nesse versículo, eu vou ler todo o contexto aqui, a partir do versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar no que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estar essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o autor ele trata aqui, ele colocando como que se Jesus quisesse falar para a gente hoje, seria cuidado como você tem levado o Evangelho e de uma maneira que você tem que construir o reino de Deus. Porque aqui a gente tem Jesus falando, buscai antes de tudo o seu reino. O reino está pronto. A gente ora na oração dominical, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. O reino do Senhor está pronto. Nós não precisamos construir um reino ou preservar o reino. E isso é uma bênção. Porque lemos que somos vasos de barro. Se dependesse de nós, o Evangelho não teria chegado a lugar algum. Graças a Deus por isso. É por isso que é muito bom a gente lembrar de que nós devemos pregar sim, como fomos lembrados da responsabilidade da pregação. Mas precisamos descansar em Cristo, porque é o Espírito Santo que move os corações. É triste nós pensarmos que nós somos capazes de convencer alguém. O próprio Paulo disse que era falta de falar. Imagina eu, que sou eu aqui falando aqui para vocês. Não é Paulo falando isso. Isso é maravilhoso, isso nos dá força para nós, com as nossas responsabilidades, continuarmos firmes. Em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Irmãos,
essa passagem que é tão mal interpretada, você lê esse versículo, como a gente leu, sem ter o mínimo do contexto, a gente fica com a Igreja Católica, né? Porque eles creem como creem, mas a gente lembra de Pedro, como a Escritura ela faz questão de mostrar os erros dos grandes homens, de Abraão, mentindo, dizendo que a sua esposa era sua irmã, de Davi, matando para encobrir um erro tão grande que foi a quebra do 7º mandamento, e por aí vai. Outros caíram, Sansão. Como a Bíblia faz questão de mostrar os pecados de todos os grandes homens. Salomão, por favor. Em toda a sua sabedoria, Moisés, gente, Moisés, foi entregado a Moisés. Que responsabilidade foi essa? Que graça foi essa que Moisés teve? Mas não entrou na terra prometida. Irmãos, se essa pedra é Pedro, nós não estaremos aqui. Se essa pedra é Pedro, ele disse que quando Jesus fala para ele que ele vai negar Cristo, ele fala que não. A pedra é firme. A pedra é firme. Depois, Pedro, com toda a sua convicção de que não iria negar Jesus, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus 3 vezes. Paulo, em Gálatas, traz para a gente que exortou Pedro. Olha só, ele exortou Pedro. E não só uma vez que ele falou, Oi? em seguidamente. Vamos abrir aqui em Gálatas, para te lembrar desse acontecimento. Aqui Paulo, ele trata que ele encontrou os apóstolos, versículo 11 do capítulo 2, quando porém Cefas veio a Antioquia, resistiu de face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes chegaram alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E Cefas aqui é Pedro. Veja que Pedro, a gente foi exposto em Atos, Pedro teve a visão dos lençóis, das 4 pontas, ele pregou o Evangelho para os gentios. É esse mesmo Pedro. E aqui ele faz esse papelão, mostrando que ele era homem como nós. De certa maneira, é bom lembrarmos disso, para vermos que a nossa fé está no Senhor. E o ponto, irmãos, o ponto é: somente Cristo tem um legado. A gente ouve muito falar sobre o legado. Você precisa deixar um legado. Mas o legado é de Cristo.
A gente leu que nós não pregamos a nós mesmos. Se a gente prega a Cristo, o legado é dele. O legado é dele. E essa é a certeza que a gente precisa ter, de que o Evangelho, que nós somos faltos no falar, sim, mas o Evangelho é poderosíssimo. E é ele que nos transformou. Olha esse povo aqui, o que nos une é Cristo. A gente tem interesses diferentes quanto a profissões, quanto a gostos de comida, a lugares para viajarmos, quanto a tudo. Mas o que nos une é Cristo. E esse é o poder do Evangelho. Se você muda isso, como fazem os apóstolos, a gente perde o Evangelho. E aqui, agora eu vou pedir aos irmãos que participem mais aqui, respondendo essas perguntas. Como é que idolatramos nossos líderes hoje em dia, na cultura abrangente, mas especialmente na igreja? Existe a tendência de levantá-los em pedestais altos demais e depois derrubá-los quando deixam de satisfazer nossas ambições? Aí é a questão que a nossa irmã colocou. Vamos lá, vamos responder aí essa pergunta, por favor, irmãos. Então, deixa eu começar. Ok? Não precisa nem pedir autorização. Já estou esperando, já. O que acontece, de fato, quando a gente vê a história bíblica, fica muito claro o quanto nós somos problemáticos. Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Nós somos problemáticos. Os discípulos de Jesus eram problemáticos. Né? Então Jesus teve que repreendê-los com carinho várias vezes. Eles queriam concorrer entre eles. Eles queriam ser maior, eles queriam uma série de coisas, né? E que é pecado. Né? Então, como é difícil nós sermos humildes, como é difícil, de fato, nós pisarmos no chão, sabemos o que estamos fazendo. Então, o coração é muito enganoso, o nosso coração é muito corrupto. Por isso que precisamos ter muito cuidado. Eu ouvi uma vez um pastor falar e eu fiquei admirado, eu nunca mais esqueci. Isso já tem muitos anos, mas nunca mais esqueci. Referente a um determinado seminário, né? Foi uma ocasião em que todos tinham que se apresentar no seminário e um menino calouro chegando lá no seminário, ele chegou com malas pesadas, chegou na recepção e disse assim: olha, eu sou o seminarista fulano, estou chegando aqui, eu quero que coloque as malas lá no meu quarto. Aí o senhor que estava lá na recepção, ele foi, pegou as malas e levou lá no quarto. Não demorou muito, o rapaz voltou, disse assim: olha, o meu banheiro está com problema, eu quero que conserte. Aquele senhor saiu lá da recepção, foi e consertou lá o banheiro dele. Isso foi de manhã, de tarde, e à noite havia o culto exatamente de abertura do seminário para aquele semestre. Né? E aí, qual foi a surpresa daquele menino seminarista, calor, né? Quando ele entrou lá, quem estava lá na frente dirigindo era exatamente aquele senhor da recepção. Ele era o reitor do seminário. Né? E ali se fez o culto. Né? Então foi a grande lição que ele recebeu, porque nós somos jactanciosos. Né? Pedro, Tiago, João, eles concorriam entre eles. Eles concorriam entre eles. Eles queriam ser mais do que o outro. Né? Então isso é problemático. Então, o que a gente vê da igreja hoje em dia não mudou nada. Não mudou nada. Por quê? Porque o homem, ele tem essa situação de que ele quer ser mais do que os outros. Né? Ele quer ser mais do que os outros. É uma concorrência. Ele gosta. Exatamente.
é um desafio, né? Então, nós devemos ter muito cuidado. Precisamos realmente estar ajoelhados todo dia diante do Senhor, porque não é brincadeira, não é fácil, não. E eu queria pegar esse gancho aí do Marcos, e que nós somos assim, né? Dessa maneira, que vocês falam que nós o livro é simplesmente crente, né? Mas o que acontece na última década, nas últimas décadas com a igreja, é que a igreja, inclusive, como a gente estava falando, idolatrando homens, até nos cânticos. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Quem é Barnabé? Vivendo em hipocrisia. Nós somos assim, irmãos. Em vez de nós louvarmos o único que é digno de todo o louvor, honra e glória, nosso Senhor Jesus Cristo, a gente louva homens. Essa é a nossa igreja. Que precisa estar se reformando, né? Se reformando. Pegando essa linha interessante, porque às vezes a jactância ela não é tão avultosa, né? Como em alguns casos. Receptivo. Exatamente. Então, às vezes essa vaidade ela tem uma camada externa que se apresenta às pessoas como piedade, né? E acho que é aí que mora o perigo, porque às vezes a gente não sabe, né? Ou acha que sabe, considera determinados líderes realmente como piedosos, porque a gente acompanha na rede social, né? A gente tem alguma relação superficial, acha que aquela pessoa é realmente, mas quando nós conhecemos, ou em situações que não está ali, como foi o caso dessa pessoa, né? Que não estava aqui no púlpito, não estava ensinando, mas estava em situações do cotidiano, existem sinais que vão sendo mostrados. E às vezes é aí que nós, como cristãos, devemos pedir ao Senhor para que Ele nos dê discernimento. Porque às vezes nós temos a tendência tão automática, por causa do nosso coração, de idolatrar pessoas, de erigir ídolos, de erigir mestres e guias, né? Contrariando o que Jesus Cristo fala, né? Que vós não tereis guias de mestre, porque somente o guia, o mestre que é Ele, Jesus Cristo. Às vezes a gente, por essa tendência do nosso coração de erigir guias e mestres, ao invés de a gente perceber esses sinais de vaidade e ajudar esse irmão, ajudar esse pastor, esse oficial, confrontando ele, para ele descer desse pedestal que não é o lugar onde ele deve estar, muitas vezes nós contribuímos para que ele fique mais vaidoso ainda. Batendo no peito, batendo no ombro, é isso aí, você domina esse conhecimento, você sabe muito, continue assim, nossa, porque existe um limite entre honrar, porque você honra glorificando a Deus pela vida daquela pessoa, a honra é devida às pessoas, mas existe um cuidado que a honra não se transforme em pedra de tropeço para muitas pessoas. Né? É o que a gente precisa lembrar do mandamento, quando a gente fala honra pai e mãe, não é? A gente vê que muitas pessoas têm seus pais que saem de casa, que vivem uma vida dissoluta, e esse honrar é olhando para Cristo. A gente viu aqui da necessidade da gente leu Hebreus 13, da gente lembrar que os ministros, eles são honrados enquanto eles são colocados enquanto estão pregando a palavra. A gente vai pensando sobre isso que o João colocou, e a gente vai vendo que a gente precisa respeitar sim os mais velhos. Mas muitas vezes, e esses mais velhos, eles não são pessoas cristãs. Glorificando a Deus com a vida deles. Exatamente, e a gente vai honrá-los como? Respeitando, o que a gente aprende desde criança. E aquilo que o Jean estava falando da passagem bíblica que Paulo fala, né, que ele optou em não falar pouco, né, seguiu o princípio bíblico de ouvir mais e falar menos, né, e quando ele fala a respeito não de si, porque em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, né, logo no início do capítulo, ele vai falar algo que é muito importante, porque Paulo era erudito, nós vimos em Atos que Paulo dominava a cultura pagã dos gregos e dos romanos,
Ele sabia a legislação, ele conhecia os poetas da época. Ele foi criado, foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande mestre de Israel. Então o que não faltava era instrução e sabedoria por parte de Paulo. Mas quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala: irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não utilizou da sua... Quando ele utilizou para a glória de Deus, né, para pregar em Atenas, por exemplo, para tentar se aproximar da pregação do Evangelho, se fazendo servo, se fazendo como pagão em alguns momentos para pregar. Mas ele não utilizou esse conhecimento para que fosse o alvo, né? Nós vemos muito isso hoje em dia. As pessoas com a sua formação sobre uns púlpitos, né? Eu sou psicólogo, leva psicologia para o púlpito. Eu sou um jurista, leva princípios, né? Exatamente. E acaba traindo a atenção para si, né? Mostrando o quanto ele domina aquilo que ele aprendeu e não glorifica a Deus no sério que Paulo falou de pregar somente em Cristo e se crucificado, né? A pregação deve apontar sempre para Cristo, não para o pregador, né? Ele é apenas, como foi colocado aí, um vaso, né? Todos nós, não estamos sendo Cristo, somos apenas vasos. Aí é a grande luta de sair de cena, ficar com o figurinista, né, atrás, e deixar o protagonismo com Cristo, com Deus. Isso aí é interessante. O diretor de culto, né, ele vai falar sobre isso, que o pastor ele orienta o pastor a não ficar utilizando muita citação de teólogo, não ficar utilizando poetas e outras pessoas, né? E é que o ensino seja Jesus Cristo, porque é muito fácil de idolatrar. O pastor sobe do culto, ele começa a citar muitos teólogos reformados, caraca, nós só podemos ter conhecimento. Começa a dar um jeito aí de enxerijo, voltar. E a gente faz isso, como você estava falando, né? É de maneira muito sutil, né? Muito sutil. Por exemplo, quando a gente coloca um líder, ele se considera incaível, ele já está lembrando dele a si mesmo. Ele já está indo para lá. Incaível. Ele não vai cair em pecado. Não vai cair em pecado. Porque ele não vai cair em erro. Porque ele não precisa de ninguém. Porque ele está aqui para ele consegue fazer por si só. Ele está em pecado. Ele precisa ser entendido pelos irmãos. E pelos irmãos, né, às vezes, nós temos a tendência de terceirizar isso para a liderança, né, para as congregações presbiterianas, para os presbíteros, mas não necessariamente. Até porque quando a gente pega ali em Pedro fala que nós somos nação raça dele, nação santa, sacerdócio real. Né? Então, quando a gente entende que nós somos isso tudo, todas as qualidades que Pedro diz, o ministro está aí na frente, né, ele está pegando a sacerdote ciente. É isso que Pedro também a gente pode dar uma aplicação disso. Então, o ministro que está aí na frente, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai falar, porque primeiro ele está sendo a voz de Deus. Então ele vai ter que responder diante de Deus. E segundo, ele está diante de um público que é nação santa, sacerdócio real. Isso é algo que a gente tem que tomar posse como igreja. Não elegindo pastores, presbíteros, assim, como se fossem pessoas que estão acima de nós, mas como você mesmo disse, são servos. São servos. E nós também os servimos como repreendemos. E algumas vezes essa repreensão vai fazer com que uma pessoa orgulhosa não consiga a repreensão e saia da igreja. Mas fazer o quê? A gente está aqui para a glória de Cristo. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado com isso? É porque o próprio Paulo, em Gálatas, Paulo fala: se até eu vier pegar um outro evangelho, não se pegar nada. Paulo não estava se considerando. Paulo, o apóstolo de Cristo, que foi chamado extraordinariamente, né? Que foi até o terceiro céu, mas ele sabia de si mesmo, ele sabia que ele não era incaível, ele sabia da sua suscetibilidade ao pecado. Então ele mesmo fala: se eu pregar um outro evangelho, então nós, como nós vamos lá para os nossos livros, tem que ser comprovado com a palavra de Deus. A gente não pode tirar o nosso cérebro. Fulano está falando, questiona, mas é fulano
os hereges estudam, hein? Ele não pode esquecer disso. Ele estudou muito, muito mesmo. A persuasão deles A persuasão deles é incrível. Nós somos tão corruptos, tão pecadores, irmão, tão idólatras, que às vezes o líder está em pecado e a gente não leva em conta isso. Ele está em pecado e falando da palavra de Deus, ou do poder de Deus. Que poder é uma hipocrisia tão grande, que poder é esse que não limpa a vida dele. E a gente idolatra essa pessoa. Nós tivemos um caso, lá onde nós morávamos, em Galena. Eu vou só dizer o nome do caso. Pastor Neil. Neil Barreto. Neil, não Neil. Neil Barreto. Vocês já ouviram falar? Já? Então. A própria igreja falou, você não vai sair, você vai ficar. Eu lembrei, você estava citando isso, eu lembrei dele. O que é isso, gente? Meus irmãos, Ele estava em pecado. há décadas. Por isso que nos assustou a igreja dizer que. Mais de décadas, mais de uma década. Isso é Frutos e mais frutos. E eu pensando, a senhora estava falando. Pode falar você, né? A senhora estava falando sobre isso e eu lembrei dele, porque é um caso recente, né? E é interessante como a gente trata isso pisando em ovos. Não, Porque a gente entende até que a gente está sendo amoroso. Estamos sendo perdoadores, sabe? E não conveniamos. Você vê a confusão na nossa cabeça que faz. A persuasão da malignidade entre nós, né? A gente não dá primazia à palavra, mas sim ao que o outro diz, com a eficácia vamos dizer assim, né, a palavra que eu tinha dito anteriormente, de persuadir. A gente é levado. Mas por quê? Porque a gente não realmente briga pela palavra do Senhor, né? A pessoa está realmente vivendo a palavra, glorificando a sua vida, a Deus com a sua vida. É interessante isso aí, porque a gente fala tanto de pureza, né? Dentro da igreja, da ideia de pureza. Certo. Falar é simples, né? Muito fácil. Mas quando nós somos chamados a tomar decisões, de um lado em tentar manter a pureza, né, as coisas nos seus devidos lugares, de acordo com as escrituras, não é fácil, porque toda decisão tem consequências, né? E as consequências que nós temos que ponderar, muitas vezes todas as consequências ponderáveis são ruins, né? Mas todos nós somos chamados a prestar conta a Jesus Cristo, né? E nós somos alertados que haverá um dia que nós estaremos perante o tribunal dele e nós teremos que responder aquilo que ele nos perguntar, o porquê dessas decisões. Então, quando nós somos chamados a tomar decisões, que nós possamos recorrer às Escrituras para mostrar e poder abrir a Bíblia e dizer durante o juízo: Senhor, tentei seguir a tua palavra, né? Não foram as minhas vontades ou aquilo que era mais confortável para mim, ou para preservar a boa convivência, né? Acho que a grande tentação é preservar a boa convivência. Nós somos tentados às vezes, tomar decisões para preservar a boa convivência, mas que no dia a gente possa dizer que foi para a glória dele, né? Foi para que a palavra dele fosse observada e que as coisas fossem mantidas no seu devido lugar. Então, é difícil, né? A gente fala de pureza, mas no dia a dia, quando as coisas aparecem, a gente tem que tomar decisões. Não é fácil, né? Não é fácil. Uma tendência também no nosso tempo, que dá um pouco de foco, principalmente agora que a gente tem a internet muito bem difundida, os vídeos, os pastores que são mais famosos, até mesmo no nosso meio, dá muito mais relevância àquilo que o pastor A ou B fala do que o nosso próprio pastor local.
há uma tendência muito grande de, às vezes, o nosso pastor Cláudio pregou aqui o nosso ponto de vezes. Ele já trouxe aquele ensinamento da igreja, mas aí porque o pastor americano tal falou numa determinada conversa, uma frase de efeito, aplicando um texto, aquele ensinamento começa a ter uma certa relevância que, às vezes, aquilo que já tinha sido ensinado não nos tinha dado tanto impacto. E aí, quando a gente para para ver, não foi a palavra que trouxe esse impacto em si, foi porque não de tal, relevante, com não sei quantos mil seguidores no Instagram falando de determinada coisa. Então, é muito importante a gente parar para fazer essa autoanálise de se nós estamos sendo fiéis ao ensinamento da palavra de Deus ou se estamos sendo fiéis àquilo que algum pastor relevante falou. Entendeu? Porque existe também uma tendência, por mais que existam irmãos muito usados por Deus, para nós não estou falando aqui que a gente tem que parar de ouvir pregações de pastores que não são do nosso pastor. Mas a gente precisa sempre colocar o nosso coração sob análise para ver se nós estamos tornando mais relevante aquela pregação para nós, porque foi aquele pastor que falou, e não necessariamente o nosso pastor local, ou uma busca fiel, uma busca fiel à pregação, ao ensinamento da palavra de Deus. Antes da pandemia, eu já tinha visto esse movimento acontecer, até com e outros amigos, quando a gente tinha acabado de conhecer uma formada, e aí parecia que os nossos pastores não tinham tanto conhecimento. A tendência era pensar assim, pastor não sabe tanta coisa, no seu caso, realmente, meu filho, não tinha, né? Não, mas eu tenho, no meu caso sim, mas eu tenho amigos que chegavam a falar assim, eu me sinto como se o pastor fosse o Bocha. E aí você para para ver, cara, o Bocha está lá nos Estados Unidos, pastoreando, era um pastor bastante itinerante. Não tem como você pastorear no PhD. Não existe ensino à distância no Evangelho. Existe um relacionamento, às vezes Paulo, por exemplo, mandava cartas e voltava às igrejas, mas ele tinha um relacionamento pessoal com elas. É diferente de você ver um vídeo no YouTube, você ver vários vídeos, e porque aquele pastor te ensinou muito à distância, você acredita que ele é seu pastor. Então existe uma diferença nisso, que às vezes a gente não consegue, algumas pessoas por maturidade ou por estar deslumbrados por ter conhecido muita coisa nova, acabam não conseguindo ter essa maturidade. É muito importante nós entendermos que o pastoreio é algo pessoal, presente. É algo que não tem como nós acharmos que um pastor que nem me conhece está me pastoreando. A gente vê, a gente ora muito aqui, né, por um pastor que consiga estar conosco diariamente. O pastor Sam, ele busca ao máximo suprir essa necessidade, ele nos conhece, por mais que ele esteja aqui apenas uma vez por mês pessoalmente, ele busca nos conhecer, ele busca estar em contato, ele busca saber como nós estamos, ele busca nos pastorear. Mas é muito importante nós percebermos que existe muito valor nesse pastoreio em si, e não simplesmente numa série de livros, uma série de pregações de alguém que a gente não conhece pessoalmente. Isso vai nos agregar conhecimento, isso vai nos aproximar de Deus, mas isso não pode ser confundido com um pastoreio, efetivamente, com esse relacionamento de alguém que foi colocado por Deus para pastorear um rebanho, para liderar, para trazer a imagem de Cristo como um servo que está ali servindo outros irmãos e também sendo servido e vice-versa. Quando não tem essa relação, a nossa tendência é colocar justamente alguém num pedestal que não deveria estar ali. Às vezes a gente se coloca sob a autoridade de alguém que a gente conhece, mas isso não está sendo uma relação de pastoreio. Começa a existir aí justamente essa idolatria que pode desfocar o nosso coração de estar em Cristo para colocar como um ensinador supremo, como essa pessoa. E aí quando essa pessoa começa a falar como heresia, a gente não consegue mais perceber. Quando ela começa a se desviar por algum motivo, a gente não consegue mais ter esse filtro. Porque um lugar no nosso coração muito mais influente do que a própria palavra de Deus. Exato. Por isso que a gente tem que estar sempre se examinando
aquilo que a gente ouve e como que nós nos colocamos diante daquilo que está sendo apresentado. Essa questão do pastoreio é interessante, porque como é uma exigência pessoal, né? O pastor pessoalmente pastoreando, não um ministro distante do YouTube apenas transmitindo conhecimento, porque a ideia de um pastor de ovelhas, né? Quando a gente consegue imaginar essa figura do pastor, ovelha animal, ele está ali perto, ele está guiando, ele está às vezes batendo na ovelha, machucando ela para protegê-la, ela contra os lobos, para que ela não venha se desviar. E a ideia de pastoreio, biblicamente, é isso também, né? O pastor ele vai estar, às vezes, nos confrontando contra o nosso orgulho. O da internet não vai ter essa percepção, não vai poder fazer isso. Ele vai estar apontando se uma dor está glorificando a Deus ou não. Ele vai estar fazendo gabinete auxiliando um casal que está pensando em se divorciar. Então são várias questões que é muito mais além do que é texto sendo exposto, mas questões práticas que exigem realmente um pastor e às vezes sendo o cajado de Deus para nos machucar e nos colocar no lugar certo. De tudo que os irmãos aqui falaram, o autor ele fala sobre isso. Ele fala sobre igrejas multisites. Eu nunca tinha ouvido falar desse modelo. Nunca vi aqui no Brasil. Aqui é? Igrejas multisites. A igreja multisite tem um telão, os irmãos se reúnem como a gente está aqui. Agora vocês imaginam, a gente colocar aqui um telão e o pastor Sami, ele vai transmitir a pregação. Lá de Limeira. Lá de Limeira. E ele coloca isso como a quebra do princípio da encarnação. Porque quem é o nosso bom pastor? Que dá a vida pelas ovelhas, como o irmão falou, que vai fazer gabinete, né? E como o irmão colocou, esse modelo é esse anseio para aqueles vídeos que a gente vê no YouTube, que a gente coloca as pregações como peso de culto, né? Porque as pregações são de fato edificadoras. A gente de fato nós vamos ser edificados, mas a gente coloca como peso de culto. E aí muito mais a gente viu isso claramente na pandemia, e que teve até ceia online, né? Batismo, né? Batismo. Pessoas jogando a própria água, né? Enquanto os outros estouravam. É incrível como o que a gente viu foi muito triste. E aí esse modelo ele vai suprir esse anseio do homem de ter aquele pastor. Imagina, eu quero ser pastoreado pelo Osher. Então é ao vivo, pô. É ao vivo. Se é ao vivo, então não é gravado, a gente vai assistir aqui o Paul Osher, né? Ele tem uma tradução aí pra gente, mas vai rolar. Ou seja, esse modelo ele critica no livro, né, muito mais do que a gente viu na pandemia, que foi escancarado, né, de como os pastores estão buscando ser ídolos e como que nós, como a palavra fala em 2 Timóteo. É tentador, né? Eu vejo alguns pastores às vezes eles até dizerem assim, dê o seu like. Eu acho muito engraçado. No culto, eu já vi. No culto. É incrível. Depois eu vou ler aqui. Como a Escritura nos chama a controlar nossa ambição como líderes e também como seguidores. Então, vai muito com o que a gente viu semana passada, né? Como está conectado ao capítulo 5 do livro. Como a Escritura nos chama a controlar nossa ambição como líderes e também como seguidores. E aí? Olhando para Cristo. Só um comentário, né? Não trazendo tanto para os dias, mas falando um pouco de história, né? Que é o que a gente pode falar, né? Mas é um ponto interessante, a gente para pensar, como as escrituras nos mostram essa questão das lideranças ao longo da história e como isso diverge totalmente de como os outros povos mostravam as suas lideranças, né? São dois pontos importantes, né? Primeiro, que as lideranças das escrituras geralmente não são homens que naturalmente chamam a atenção.
diferente de outros pontos que geralmente os grandes líderes eram aqueles homens grandiosos, né? Aqueles homens que naturalmente seriam seguidos. E as escrituras geralmente mostram as lideranças. Se você pegar, por exemplo, Moisés não era um cara que naturalmente seria uma liderança. Inclusive ele tinha algum problema de discussão lá. Não era um cara que iria chamar a atenção para ser seguido, né? E um outro ponto interessante também é que as escrituras não deixam de mostrar como essas lideranças são falhas, né? Que foi o que você mencionou. Nenhum outro povo, nenhuma outra cultura iria mostrar sua liderança como alguém falho. Pelo contrário, né? Geralmente essas lideranças eram pessoas muito virtuosas, né? E se exaltavam essa questão das virtudes nessas pessoas, né? Geralmente coisas ruins podiam acontecer com essas pessoas, mas não era fruto de algo ruim neles, era fruto de um fator externo, né? Algo externo a eles aconteceu e aí eles foram culpados, né? Eles acabaram sofrendo por conta disso. E as escrituras nos mostram como essas lideranças, quando acontece algo de ruim com elas, geralmente é por culpa do pecado delas mesmo, né? É por culpa da idolatria do coração delas mesmo, né? Se for pegar, por exemplo, Moisés, que foi uma figura fundadora de Israel, nenhuma outra nação, ao falar do seu pai fundador, iria mostrar os vícios dele, iria mostrar coisas de ruim que essa liderança fez. Pelo contrário, iria exaltar apenas as grandes virtudes desse pai fundador, né? E no Novo Testamento também, se a gente for pegar, né, a liderança da igreja ali, as escrituras não cessam de mostrar como essas lideranças eram sujeitas aos seus vícios, né, ao seu pecado, né, coisa que nenhum outro povo jamais faria na antiguidade, né. Isso é interessante porque nos mostra como as escrituras mostram que essas lideranças não são o foco das escrituras, não são o foco dessas narrativas, é o Senhor, né. O Senhor é o personagem principal. Então, não deixa de mostrar o tempo todo como esses grandes, essas lideranças, eles não são os grandes heróis, eles não são os personagens principais dessas narrativas. É o Senhor que se encarnou em Cristo, Ele é o personagem principal, certo? Por isso que é interessante a gente observar isso, como as escrituras sempre mostram que essas lideranças elas não são o centro, né? O Senhor é o centro, que diverte completamente de qualquer outro povo ao longo da história. É legal esses erros que ele tem que ensinar com a gente, né? São experiências boas que a gente tem. Até com o povo, né? A fraqueza até com o povo. Porque quem eram os judeus perante os egípcios, né? Perante a Babilônia, perante os medos, perante os persas, o Novo Testamento perante os romanos. Nós, né, como cristãos também perante o Estado e tudo mais, sempre fracos, né, mas para o poder de Deus ser aperfeiçoado realmente na fraqueza. É muito legal essa percepção histórica, né? Eu lembrei também que tem relatos extra-bíblicos que Paulo era baixinho. São vários relatos assim, é óbvio que a escritura não confirma isso, mas são coisas assim que a gente pode imaginar de que como tinha essa diferença de porte, né? E a gente vê isso hoje, né? Você falou, lembrando na história, a gente vê isso claramente, como essas pessoas se portam, as suas vestimentas comunicam muito, de como a gente vê isso claramente. E aí, respondendo o que o autor coloca para a gente aqui, a gente pode reler 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, tanto para líderes como para seguidores. Ouvimos muito nas igrejas sobre a grandeza pessoal do pastor, seu legado, seus planos de sucessão e assim em diante. Será que colocamos maior ênfase nos ministros do que nos ministérios? Se isso for o caso, como acontece? A gente, de certa maneira, já respondeu essa pergunta nos comentários dos irmãos, né? Alguém quer acrescentar mais aí? Eu acho que os ministros eles realmente chamam a nossa atenção, né? Às vezes muito mais do que os próprios ministérios. E às vezes a gente até, mesmo não tendo aquele dom para aquele ministério, a gente vai porque o líder, né, nos chama mais atenção. Sim, a gente olha para o líder. O que pode acrescentar aí rapidinho só na questão da ênfase dos ministros, dos ministérios,
para a gente que estamos em condição de congregação, né? Ainda, o Senhor vai nos amadurecendo como igreja e vai chegar um momento que nós vamos eleger ministros, né? Presbítero, quando nós nos tornarmos independentes em termos de autossustentação, né? Vai ter um momento de eleição de presbíteros, de diáconos, então são ministros. Aí entra a questão da ênfase do ministério. É importante nós entendermos o que é cada ministério, o que é o presbiterato, o que é o diaconato. Porque entendendo o que é o ministério, nós vamos ter, de acordo com as escrituras, os requisitos das escrituras, aptidão e discernimento, né, na hora de eleger os ministros. Não focando na pessoa, na posição dela e tudo mais, mas realmente se ela é apta mirando no ministério, né? Isso aí. E aí vem a instrução, meio que retroalimenta. Você é instruído pelos líderes para escolher os seus líderes. Então, isso é importante. Qual o significado das palavras de estímulo de Cristo ao seu pequenino rebanho? O que isso quer dizer em relação ao modo que muitas vezes nos referimos às atividades de construção do reino? Então, a gente viu que não é possível construir o reino por um motivo muito simples, que o reino é do Senhor e o reino é completo em si. Já está instalado. Mas é interessante que a palavra coloca para nós, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é a continuação desse texto aqui. Na verdade, o começo, do texto, e como se conecta conosco quanto ao reino do Senhor. Porque ele vai falar que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Nós precisamos buscar o reino. Não há nada que você vai poder fazer, não há habilidade nenhuma que você vai poder fazer para crescer o reino. Nós oramos para que o reino do Senhor seja conhecido e seja compartilhado para a glória dele. Amém? Eu lembrei também agora, poder falar que Pedro é a pedra que vai construir a igreja. Ele está falando que Pedro é uma pedrinha, né? Ele vai fazer parte da construção da igreja. Cristo é a pedra angular, né? E muitas vezes a gente lê Pedro, se Pedro fosse a pedra, né? Ele coloca como ele confissão é uma pedra que Pedro. iria construir, mas a verdade fundamental, Pedro não é Cristo, né? Ele é a verdadeira pedra. Ali é a confissão de Pedro, né? A confissão de Pedro que tu és o Cristo, o Filho de Deus meu. Essa é a pedra, na verdade. Você recebe professor ou professor. É o Cristo, né? Que é a pedra mesmo, né? Então, irmãos, a gente viu que o legado é de Cristo. E é como a irmã colocou, né? No contexto de culto, né? Essa música eu conhecia de Barnabé, né? No contexto de culto, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente canta mesmo. Cara, a música pode ser cantada, mas a gente precisa exaltar o nome do Senhor. E aqui, para a gente terminar, a gente tem Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nosso irmão Marcos, ele compôs uma melodia dessa passagem bíblica. Aí ele me enviou há muito tempo, há mais de um mês. Eu só fiz semana passada para ele a harmonização da música. Aí a gente vai tentar cantar, né, irmão? Vai tentar cantar. Composição de Paulo, agora a dupla é Paulo e Marcos. A composição de Paulo com a melodia do irmão Marcos. Aqui, claramente, fala que a glória na igreja é dele. Somente dele.
fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ai, seja A glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Foi ensaio, né? Estou relembrando a música também. Ah, é? Não, esse foi ensaio, agora a gente vai cantar de novo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Oremos, irmãos. Ó Senhor, obrigado, Pai,